Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia nos sustentou o Senhor, mais um dia Ele nos concedeu vitória, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que, através daquele espetáculo no Monte Sião, Ele despojou todos os principados, todas as potestades. Nele nós somos mais que vencedores. Como ele disse, filhinhos, porque dormis já és a derradeira hora. Temos que estar vigilante. Ali quando os discípulos, antecedendo ali o momento das trevas, da onde ele seria entregue, juntamente pelo traidor, através do beijo da traição, Judas o Iscariote, ele pede que os discípulos vigiassem com ele. Momentos onde a Bíblia diz que ele soou como gotas como que de sangue, momentos de agonia, e ali os discípulos, quando Jesus vai orar adiante e retorna, os pega dormindo, né, e eles não têm como se justificar, né, porque o momento era de densa trevas. Por isso a Bíblia nos diz: vigiai e orai sem cessar. Meditai na sua palavra de dia e de noite, porque o ladrão fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. Nós temos que perseverar, segundo a vigilância, segundo a verdade opera em nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles que são santificados e purificados por meio do lavar, que é a palavra, que é viva e eficaz, que foge de toda doutrina meramente humana e impossível de os salvar. Segue por revelação do Espírito Santo, segue aquele do qual a Bíblia diz que o Espírito Santo iria repousar sobre ele. E quando ele saiu das águas do Rio Jordão, viram o Espírito como que formato como que de pomba, ouviram aonde se ouve a voz: este é meu filho amado em quem me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a ordenança do filho é: ide e anunciai o evangelho a todos os povos, a todas as línguas e nações, aos oprimidos, aos cansados, curai os enfermos, o qual nós recebemos os dons, a variedade de dons e ministérios, do qual através dele de graça recebemos e de graça ofertamos. Assim devemos perseverar dia após dia, segundo ele opera em nós. E ele é aquele que nos concede as armas da nossa milícia, que não são terrenas, mas são poderosas nas regiões celestiais, para pisar em serpentes e escorpiões, do qual está escrito: ele nos concede poder e autoridade sobre os principados, as potestades, do qual ele nos ensina, para que não alegre, porque é somente nisso, porque tudo opera o Espírito Santo. Temos que fugir de toda vanglória, a ele seja toda honra e toda glória. Antes alegramos do nome estar escrito no livro da vida, onde a Bíblia diz que muitos que ainda não tiveram seu nome riscado no livro da vida seriam colocados à prova, seriam
purificados, assim como o crisol é para o ouro e para a prata. Porque a qualidade das obras são provadas pelo fogo. E assim, em mais um dia que a gente continue perseverantes, porque a Bíblia diz que ainda que passarem pelas águas não submergirão, ainda que passares pelo fogo não se queimará. Porque ele é aquele que conhece aqueles que perseveram. E o fim é teme a Deus e a Cristo, de todo ser humano, com o temor, que é o princípio da sabedoria, e desviar do mal. Porque grande é a queda e a ruína para aqueles que andam segundo o padrão deste mundo, andam. A Bíblia diz, né, que aquele que não cumpre o amor ao próximo, lembrai-vos de Amã, que armou a forca para seu oponente, Mardoqueu, em algumas traduções Mardocai, e ele caiu em sua própria forca. Porque de Deus, de Cristo, não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Aquele que cava uma cova para o seu próximo acaba caindo no próprio buraco. Temos que estar vigilantes. Temos que não se dar vencido pelo mal. Lembrai-vos de Caim, que tomou a forma do maligno, fechou o semblante e acabou matando seu irmão Abel, porque suas obras foram rejeitadas, porque era má. Deus ainda o advertiu, não, se tu não perseverar, como está escrito, temos que sujeitar a Deus, a Cristo, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas ele perseverou nas obras de injustiça, e grande foi a queda e a ruína, derramou o sangue do seu irmão, e o sangue estava a cobrar, porque a Bíblia diz que muitos são os que levantam a mão ao alto dos céus, e as suas mãos estão cheias de sangue de inocente. Lembrai-vos que aqueles que ensinam serão julgados com mais rigor, serão cobrados não somente pela sua alma, mas também se for negligente no ensino. Por isso vigiai. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é negligente no ensino. Os mesmos que apacentam o povo são os mesmos que desorientam, que seguem segundo o espírito mundano, espírito de facção, divisão, espírito do erro, e muitas são as ciladas nocivas para aqueles que perseveram. Ainda lembrai-vos da ignomínia da qual ele sempre nos adverte, que muitos ele permite um espírito de entorpecimento para que creem em suas próprias mentiras e acabam sendo engodados, seduzidos pelas muitas artimanhas, da qual Paulo diz: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Por isso, vigiai. A Bíblia está escrita: aqueles que temos que saber quem nós seguimos. Como sempre digo aos irmãos, não aprendi de homens, aprendi por revelação do Espírito Santo, aprendi através daquele que tudo executa, que tudo opera. A ele seja toda a honra e toda a glória, porque se não for por ele, nada sou, nada posso. É na minha fraqueza que ele me aperfeiçoa, dia após dia sua graça me basta, da qual somos cumpridores através do elo da perfeição. Segundo a graça somos justificados, ainda que se tenha um espinho na carne, ele é aquele que nos justifica. Já pela lei
se tropeça em algum ponto, está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Assim como Cristo exortava aquele povo, Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem. Está escrito que a lei de Cristo ela é eterna, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Temos que perseverar segundo o seu amor, a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis. Mas aqueles que outrora operavam segundo o amor e se agora está segundo a injustiça, suas primeiras obras não são possíveis de o justificar. E grande é a queda e a ruína para aqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos, porque a sabedoria é válida para salvar a vida daquele que a detém e para, após ter plenamente o conhecimento, anunciar para aqueles que estão nas trevas, onde Jesus disse: vós sois guias de cego, um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Temos que ser luz para aí sim ser guias de cego, para trazer eles para a luz, aqueles que estão segundo a treva, que estão com a sua mente escravizada, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. O salário do pecado é a morte, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando assim nós perseveramos, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Portanto, em mais um dia, perseverai nas obras de justiça, perseverai, como Ele nos disse, as obras das quais nos justifica, a duelo da perfeição do Tzadik, o justo, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, mas aquele que está no alto, ele é o justo, é o Tzadik que nos justifica. E é necessário nós andarmos nas obras de justiça para permanecer na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida, da qual ninguém é capaz de detê-lo, está morto, assim é a fé naufraga se deixar de permanecer às obras de justiça. Por isso que as obras nossas não nos justificam, mas são necessárias para perseverar na fé, porque andam lado a lado. E assim, Ele é aquele que tudo contempla, Ele é aquele que tudo executa, Ele é aquele que peleja por nós. Estando nele e Ele em nós não há condenação, Ele quebra todas as barreiras. Não há impossível, porque aquilo que é impossível para homens, para Ele Deus opera em seu nome, porque para Ele nada é impossível. Por isso, embora o homem seja limitado, mas quando estamos no seu Espírito Santo não há limites. Ele não nos concede espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, do qual nós chegamos nas regiões celestiais, abençoados em Cristo, com ousadia até o Pai. O Pai nos conhece através das nossas atitudes, e quando Ele vê que há perseverança em nós, Ele sabe que estamos segundo o Espírito, que é a verdade, da qual a palavra nos diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A forma de andarmos em verdade é segundo o seu Espírito, é a única forma, porque ninguém carnal compreende-se as coisas de Deus se não for através do Espírito. Mas sabemos que aqueles que são carnais vêm primeiramente através do nosso bom testemunho e segundo a mensagem da cruz, mesmo parecendo-lhe loucura. Mas após ter um encontro com Cristo, eles passam a conhecer, a receber o Espírito, que é a verdade,
e já passam a dar testemunho a outros. Esta é a forma da multiplicação de pães. Deus vai adicionando à unidade da fé almas, e nós perseveramos unanimemente num só propósito, num só coração, numa só fé, num só Espírito, dia após dia, segundo Ele opera em nós. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos, porque o Senhor é aquele que está retirando o joio no meio do trigo, está purificando o templo, está derrubando toda heresia. O Senhor é aquele que está abrindo os olhos do povo. O Senhor é aquele que tira toda a dureza do coração, apaga da memória todos os seus deuses. E a Bíblia diz que já não haverá necessidade de ensinar a nenhum na terra de quem é Deus, porque o seu Espírito é aquele que convence o homem dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Através da água transformada no vinho novo, faz a expiação, a remissão pelos pecados. E através da palavra, que é a água que é viva e eficaz, santifica-nos e purifica-nos segundo a sua benignidade e misericórdia. É o que nós te pedimos sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Tira toda a dureza do coração. Sobre as autoridades está escrito, não te indignes quando vês as leis de uma província violada, porque sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia tem outro que está acima de todos. E em ti nós confiamos. O Senhor é aquele que muda os tempos e as estações, a um rebaixa, o outro promove. O Senhor é aquele que nos diz que urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido. Mas agindo o Senhor, ninguém impedirá. Continua agindo em nosso meio, sobre todos os povos, línguas e nações, restituindo o povo a um coração de carne, segundo o Espírito reto e inabalável. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.